Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus continue sendo derramada sobre as nossas vidas. É sempre bom a gente poder se reunir e, como temos feito sempre, eu tenho sempre falado, a nossa forma de se reunir tem sido essa, da gente se comunicar através das redes sociais, do nosso canal do YouTube. E vamos continuar orando, pedindo ao Senhor que nos ajude a passar por esse tempo de isolamento social, por esse tempo de distanciamento, tendo sempre a certeza de que Ele está conosco, cuidando das nossas vidas, de que Ele está sempre presente do nosso lado e trazendo aquilo que a gente precisa. Na verdade, nós temos necessidades enquanto seres humanos, mas sabemos que aquele que supre todas as nossas necessidades é o nosso Deus, e isso é o que deve encher o nosso coração e deve trazer paz e alegria para as nossas vidas, é saber que o nosso Deus está conosco, cuidando de cada um de nós o tempo todo. E por isso nós estamos aqui mais uma vez para refletir acerca da palavra de Deus e para pensar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem revelado para as nossas vidas, para pensar um pouquinho acerca do que Ele tem falado aos nossos corações. Antes disso, eu queria lembrar a você que logo mais à noite nós estaremos com o nosso culto de louvor ao nosso Deus, de adoração e também de proclamação da palavra. Estamos encerrando o mês da família, hoje é o último domingo do mês de maio, e nós queremos reforçar o aviso de que à noite o nosso culto será um culto de proclamação da palavra, de clamar ao Senhor por nossas famílias. E vamos convidar os nossos entes queridos que estão conosco na nossa casa. Convide também os seus parentes que estão em outra casa. Mande para ele o link dos nossos cultos que estamos transmitindo no domingo à noite. Porque será um culto também de transmissão da palavra, de pregação da palavra, do Evangelho, do plano de salvação de Deus para as nossas vidas. E você que tem orado o tempo todo, pedindo ao Senhor que traga salvação para a vida dos seus familiares. Chegou o momento de você pregar, chegou o momento de você proclamar para Ele. Através da sua igreja, nós vamos trazer uma mensagem de proclamação e de transmissão do plano de Deus para a vida do homem, como sempre temos feito. Vamos reforçar isso nesse próximo domingo. Irmãos, sobre a reflexão de hoje, que nós estaremos trazendo para os irmãos, estaremos pensando juntos. Eu queria começar mais uma vez fazendo uma ilustração aqui para os irmãos. E eu queria que junto comigo você pensasse sobre a figura de um carro em uma estrada. Queria que você pensasse comigo sobre uma viagem que você faz no carro e você está em uma BR duplicada. Nessa BR duplicada, quando a gente caminha, a gente observa que no canteiro central da BR, vamos dizer assim, da estrada que é duplicada, sempre haverá, em alguns metros, alguns quilômetros, sempre haverá um ponto de retorno. Um lugar onde você vai caminhar e de repente você percebe que está seguindo no caminho errado, vamos dizer assim. A gente está caminhando, andando por uma estrada, por uma BR, e esse caminho você está andando e de repente você percebe que está na direção contrária do destino ao qual você quer chegar. E aí o que você precisa fazer é exatamente usar um desses pontos de retorno, um desses pontos em que a pista, a BR, lhe oferece a oportunidade de você voltar e conseguir caminhar pelo caminho certo. Imaginando esse pensamento, eu queria que os irmãos pegassem essa figura do carro e ao invés dessa figura do carro, você aplicar isso à sua vida. Imagine que a sua vida é o carro, imagine que você sendo o condutor dessa sua vida, de repente você começa a andar por caminhos tortuosos, por caminhos que vão lhe levar para mais distante, ao invés de levar para perto do seu caminho, do seu destino final, do propósito da sua vida. E de repente você percebe que precisa achar logo um ponto de retorno e pegar essa curva e voltar para o caminho correto. É sobre essa imagem que eu queria pensar com os irmãos hoje, nesse tempo que a gente está vivendo aqui enquanto igreja. E eu já queria convidar você a abrir sua Bíblia. A gente vai tomar como inspiração, como iluminação primária, inicial dessa nossa reflexão, o texto de Neemias, capítulo 9, a gente até já pensou em algum momento sobre isso, e vamos depois nos debruçar sobre outros textos que a Bíblia nos apresenta.
Neemias capítulo 9, versículo 32, vamos ler o seguinte. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, e aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Irmãos, a gente já estudou em alguns momentos esse texto de Neemias, o livro de Neemias, e a gente percebeu que o livro de Neemias acontece exatamente em um momento em que o povo de Israel está vivendo, está entrando nessa curva de retorno para poder se direcionar pelo caminho correto que vai levar, que vai possibilitar com que ele chegue de fato no destino final da sua vida, no seu propósito ao qual Deus planejou para a vida de cada um daquele povo de Israel. E, irmãos, a gente entende que o povo de Israel por muito tempo passou distante daquilo que Deus havia planejado para a vida deles. Eles andavam por caminhos que eram contrários ao caminho que Deus havia planejado para cada um deles, ao ponto, inclusive, de Deus trazer sobre a vida do povo de Israel uma devastação total, com cativo, com escravidão, com roubo, a cidade toda foi destruída, saqueada, e o povo vivia agora sob o domínio do Império Babilônico, no caso aqui, da região de Judá. E sabe, irmãos, muitas vezes na nossa vida, nós estamos de fato caminhando como o povo de Israel caminhou. Na verdade, se a gente for parar e pegar toda a história da ontologia humana, ou seja, desde o início, aquilo que faz parte do ser humano, aquilo que de fato é o ser humano enquanto essência, ele está caminhando sempre pelo caminho do desvio, pelo caminho da destruição, pelo caminho que vai levá-lo cada vez mais para distante de Deus. E como o povo de Israel fez, nós precisamos o quanto antes pegar essa curva de retorno e voltar para o caminho que Deus preparou para as nossas vidas. Eu queria lembrar aos irmãos o texto lá do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O texto vai nos dizer o seguinte: também semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as terras e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Irmãos, essa aqui é a narrativa da criação do homem. Quando Deus, ele criou o homem, Deus criou com a sua imagem e semelhança. E sabemos que o homem ele se tornou pecador porque desobedeceu à vontade de Deus e decidiu por si só viver a sua vida segundo a orientação do seu próprio coração e seguir os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. E sabe, irmãos, a gente sabe que isso resulta exatamente naquilo que a gente é hoje. Eu falei que o ser humano, por si só, a sua natureza sempre vai lhe levar a caminhar por caminhos diferentes daquilo que Deus havia planejado para a sua vida. E isso acontece desde o início. A gente leu aqui no capítulo 1 de Gênesis, Deus criando o homem e criando o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem foi criado para manifestar aquilo que Deus é, para glorificar Deus, para revelar quem Deus é a toda a raça, toda a criação, em todo aquilo que Deus criou, a natureza. O homem foi criado para dominar e para ser representante de Deus aqui na terra e cuidar da criação de Deus. No entanto, o homem se desviou do seu caminho, se desviou do propósito inicial da sua vida e se tornou pecador. Tanto é que a gente, quando chega naquele texto de Neemias que nós lemos, o autor Neemias escrevendo ao povo, né? Na verdade esse livro de Neemias é o diário de tudo aquilo que aconteceu, e Neemias vai lembrar que enquanto Esdras estava junto ali com o povo, e o povo reconhecendo que Deus era Deus e deveriam se voltar para eles, o povo, quando clamou ao Senhor, clamou a Ele pela aliança que Ele havia feito e pela misericórdia de Deus que está sempre sendo derramada sobre a vida do homem, e que Deus, desde o princípio, desde o dia em que o homem pecou e decidiu se desviar da vontade dele, Deus já havia planejado essa aliança, que seria exatamente o ponto de retorno em que o homem iria poder voltar ao seu caminho, voltar ao seu propósito inicial
de vida, que é glorificar a Deus acima de todas as coisas, glorificar a Deus com aquilo que Ele é, com aquilo que com tudo aquilo que faz parte do seu ser enquanto criatura de Deus. E sabe, irmãos, por muito tempo a gente não consegue observar essa aliança de Deus. E na verdade não é que não conseguimos observar a aliança, às vezes a gente fecha os olhos para não ver essa aliança. E sabe, irmãos, quando nós fechamos os olhos para a aliança de Deus, nós abrimos os olhos para a destruição da nossa vida. Porque nós caminhamos, quando nós fechamos os olhos da aliança, nós caminhamos pelo caminho da destruição, pelo caminho da morte, pelo caminho do desvio, e estamos sempre caminhando cada vez mais para distante da vontade de Deus para a nossa vida. E a mensagem que eu queria trazer para os irmãos, a reflexão para a gente nessa manhã, é exatamente a gente pensar acerca do ponto de retorno. Precisamos seguir em frente se estivermos caminhando pelo caminho certo. Mas se estivermos caminhando pelo caminho errado, aquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida, precisamos pegar o ponto de retorno para seguir em frente pelo caminho que Deus planejou para que a gente andasse sobre ele. Se o carro que é a nossa vida está caminhando pelo caminho errado, nós não vamos chegar a lugar nenhum, pelo contrário. O que nós encontraremos pela frente será apenas destruição, será apenas morte, será apenas miséria. O Senhor Deus nos chama para andar pelo caminho correto, que vai nos levar para a vida eterna, vida de paz, tranquilidade, de acertos e de plenitude na comunhão com Ele. E sabe, irmãos, esse ponto de retorno ele é demonstrado para nós como o próprio povo de Judá fez aqui no momento em que reconheceu que Deus era Deus e que sem Deus eles não conseguiriam ir muito longe. Quando eles perceberam aquilo que Deus estava fazendo e já havia feito na vida deles, do seu povo, dos seus pais, seus antepassados, o povo decidiu se voltar para o Senhor e clamar pela misericórdia e pela graça de Deus. E se a gente voltar os nossos olhos, nosso pensamento agora para a carta aos Romanos, nós vamos exatamente perceber esse movimento que acontece na nossa vida enquanto seres humanos. E o apóstolo Paulo resumindo isso de forma muito plena para a gente. Na verdade, a ideia do desvio do homem, quando se desvia da vontade de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo escreve dizendo: portanto, tenham conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E aqui o apóstolo Paulo está narrando exatamente esse momento em que o homem decide se desviar da vontade de Deus para a sua vida. E perceba que o apóstolo Paulo diz que o homem decide não glorificar a Deus. Tendo conhecimento de quem é Deus, não glorificou, decidiu não fazer a vontade de Deus, decidiu não demonstrar a glória de Deus sobre a humanidade. O homem decidiu não mais ser aquele que espalha a imagem de Deus sobre a terra. Pelo contrário, ele decidiu fazer as suas próprias vontades, suas próprias paixões, seus próprios desejos. Se a gente continuar lendo o capítulo 1 de Romanos, a gente vai ler exatamente isso. O apóstolo Paulo dizendo que o homem decidiu, que Deus permitiu com que o homem se entregasse aos seus próprios desejos, para que ele experimentasse exatamente aquilo que ele queria. E sabe, irmãos, a gente sabe, lendo o texto, continuando o texto, nós vamos ler no capítulo 3, versículo 23, o próprio apóstolo Paulo dizendo que, diante disso, todos os homens se tornaram pecadores e ficaram distantes e carentes da graça de Deus. Sabe, irmãos, é por isso que nós precisamos pegar a curva de retorno. Porque todos nós nos tornamos pecadores, estamos distantes da glória de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós nos tornamos carecedores da graça de Deus, da nossa vida. Porque quanto mais nós andamos no caminho errado, mais nós nos distanciamos de Deus. E desde o princípio de tudo, o caminho que o homem tem caminhado tem sido o caminho da perdição, o caminho do desvio, o caminho errado, que torna o homem perdido na sua vida, andando sem destino, andando sem rumo. E isso é o que refere-se ao pecado, à ação do pecado na vida do homem. Tornou o homem distante de Deus. Irmãos, precisamos pegar a curva de retorno, ou seja, voltar ao propósito inicial da nossa vida, pelo qual nós fomos criados. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus estava dizendo: esse aqui é o propósito que eu quero que vocês vivam enquanto seres humanos.
Eu quero que vocês vivam para glorificar, para manifestar aquilo que eu sou. Eu quero que vocês vivam para que vocês demonstrem quem eu sou para aqueles que ainda não me conhecem. Esse foi o propósito inicial de Deus. E Deus foi renovando essa aliança com Abraão, com Moisés, com os reis, até chegar no próprio Jesus. E sabe, essa aliança que Deus reata conosco, que o povo falou lá em Neemias, através da vida de Jesus agora é uma aliança eterna, uma aliança que não tem fim. É uma aliança que se tornou o único meio para que a gente pudesse agora voltar ao caminho certo. O nosso ponto de retorno é exatamente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. E sabe, sobre isso Pedro escreveu, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que eu, no tempo que vos resta na carne, já não vivas de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, Pedro está nos mostrando aqui no capítulo 4, versículo 1 e 2, foi o texto que a gente acabou de ler. Pedro está nos mostrando que assim como o próprio Jesus veio e sofreu, e abriu mão de viver segundo a carne, pelo contrário, ele sofreu na carne, para que a gente estivesse livre exatamente do domínio da carne, do pecado sobre a nossa vida. Nós precisamos agora usar do ponto de retorno que Deus nos oferece, e esse ponto de retorno nunca terá fim, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Esse ponto de retorno está sempre sendo oferecido para a nossa vida. Que a gente abrir mão de viver segundo as nossas próprias vontades, segundo as nossas próprias paixões e convicções, e fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Pedro, escrevendo, disse exatamente isso. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós do mesmo pensamento. Ou seja, vamos ter a mesma atitude que Jesus teve, de martirizar a nossa carne, de matar quem nós somos. Ou seja, pegar a curva de retorno para poder caminhar no caminho certo, que é o caminho que o próprio Deus nos deu como direção para que a gente seguisse. E sabe, irmãos, assim como o povo de Neemias fez, que se arrependeu dos seus pecados, reconheceu os seus erros, nós podemos fazer hoje também. E isso a gente reafirma o pensamento com base no que agora João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9. O apóstolo João escreveu: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, esse é o ponto de retorno que nós devemos exercitar na nossa vida. Esse é o ponto de retorno que nós devemos direcionar a nossa vida, para que a gente volte ao caminho do nosso Deus. É a gente confessar os nossos pecados e a gente reconhecer aquilo que tem nos afastado da presença de Deus. É a gente lembrar que se a gente caminhar sempre pelos nossos caminhos, se a gente fizer sempre a nossa vontade, nós estaremos caminhando não pelo caminho que Deus planejou para a nossa vida, mas estaremos caminhando pelo caminho que nós mesmos temos dirigido, nós mesmos temos planejado para a gente. E a gente sabe que o nosso corpo, a nossa carne, a nossa vontade, sempre vai nos levar para o caminho de morte, o caminho que nos desvia do propósito inicial de Deus que Ele planejou para a nossa vida. E eu queria conversar com os irmãos nesse momento exatamente sobre ponto de retorno, porque se a gente não fizer isso, irmãos, nós estaremos caminhando para a perdição. E não foi para isso que nós fomos chamados. O apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer no versículo 9 do capítulo 2: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Irmãos, o nosso propósito é proclamar as virtudes de Deus, é proclamar as características de Deus, aquele que nos chamou das trevas, ou seja, aquele que ofereceu para a gente o ponto de retorno, para a gente sair do caminho de treva, do caminho de destruição, para a gente poder agora caminhar pelo caminho da luz. E esse ponto de retorno, eu volto a dizer, é o próprio Jesus. E é só a partir de Jesus que a gente pode voltar a ser proclamador das virtudes de Deus.
Foi porque Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a nossa vida, para nos purificar dos nossos pecados, que a gente agora pode voltar para o caminho e glorificar o nosso Pai que está no céu. Esse é o propósito da nossa vida, é glorificar a Deus. Em Romanos a gente leu o apóstolo Paulo dizendo no capítulo 1 que nós decidimos não glorificar a Deus. Mas não foi para isso que nós fomos chamados, não foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus exatamente para que a gente glorifique a Ele. Para que a gente glorifique ao Pai que está no céu, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos deu a vida, aquele que nos sustenta. Quando nós não glorificamos a Deus, no mínimo nós estamos sendo ingratos ao nosso Deus pelo dom da vida que Ele mesmo ofereceu a todos nós, gratuitamente. Irmãos, precisamos glorificar a Deus com a nossa vida. Precisamos pegar a curva de retorno, o ponto de retorno, para que a gente possa caminhar pelo caminho certo. E esse ponto de retorno é Jesus Cristo. Que a gente tenha no nosso coração sempre a direção a seguir com base na vida de Jesus. Que o nosso caminho, em que o nosso carro, que a nossa vida tem caminhado, seja o caminho da luz, o caminho da vida eterna, o caminho do propósito de Deus para a nossa vida. Essa é a nossa missão. Devemos deixar de lado tudo aquilo que não faz parte do nosso ser enquanto criatura de Deus. Devemos deixar de lado tudo aquilo que não faz parte do Espírito de Deus para a nossa vida. Precisamos matar todos os dias a carne. Precisamos matar todos os dias os nossos desejos que vão nos levar para caminhar, para andar no caminho da perdição. Volte agora ao ponto de retorno. Entre na curva, no retorno, para poder caminhar pelo caminho da luz, pelo caminho da vida, pelo caminho do próprio Deus que Ele planejou para as nossas vidas. Esse é o desafio para nós nesse momento, irmãos, que a gente viva que a gente dirija, na verdade, a nossa vida, que é esse carro que muitas vezes nós queremos conduzir com as nossas próprias vontades, que a gente possa conduzi-lo, na verdade, com a vontade de Deus, que a gente possa conduzi-lo com o Espírito de Deus. E se você estiver caminhando pelo caminho da perdição, procure o quanto antes o ponto de retorno. Procure o quanto antes deixar de lado aquilo que não é de Deus para a sua vida e queira viver segundo a direção de Deus para a sua vida. Deixe Deus pegar na direção do seu carro e deixe Ele conduzir a sua vida. Porque se assim for, você conseguirá chegar ao seu destino final, que é a vida eterna, a vida de paz, vida de transformação, vida de alegria, vida de tranquilidade, de serenidade no coração. E sabendo que o nosso Deus está sempre conosco, cuidando de cada um de nós. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de dia na presença do Senhor e que a gente possa viver os nossos dias, lembrando sempre de caminhar e de andar pelo caminho da salvação, pelo propósito de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe.